Já não se fazem mais passeatas como antigamente, dizem os nostálgicos, para quem não faltam motivos para levar o povo à praça outra vez. A democracia não precisa de manifestações de massa, retrucam os otimistas. Agora, são os grupos de interesses específicos que gritam palavras de ordem. Mas quanta ressonância elas alcançam? Qual a relevância das reivindicações dos pequenos grupos? Jovens organizaram passeatas contra a homofobia, contra o Código Florestal, contra o reajuste de tarifas de ônibus em várias cidades brasileiras. E a favor da liberação da maconha, da liberdade de expressão e da liberdade das mulheres se vestirem como vadias. Uma piada que precisa de boa explicação para conseguir adesões. Bem mais fácil é conseguir adeptos nas redes sociais, onde basta um clique para somar milhares de apoios às causas que se apresentam. 600 mil pessoas pediram preço justo para os aparelhos de informática importados. 300 mil assinaram embaixo de um pedido por educação melhor. A cada tópico, grandes manifestações, sem sair da frente do computador. São os chamados ativistas de sofá. Entre a rua e a rede, as faixas e cartazes versus as tags e os virais, as causas se multiplicam. Mas qual é a natureza delas? Tem a resistência das crenças duradouras ou desaparecem como as bolhas? Difícil responder. Larry Wall, o famoso programador de computadores, diz que na nossa era as pessoas não toleram o poder arbitrário. Mas a luta continua, na forma de pequenas batalhas, abre aspas. Pessoas diferentes são sensíveis a diferentes formas de poder. Fecha aspas. Para falar sobre jovens, política e mobilização digital, recebemos Marcos Nobre, que é professor de Filosofia Política da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, e Gil Giardelli, professor de pós-graduação na disciplina de Redes Sociais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês dissessem qual é a avaliação que tem desse ressurgimento das manifestações, da mobilização de jovens nas ruas pelas diversas causas. A gente está caminhando aí para reviver uns anos 60 aqui no século XXI, ou não? Isso é só um reflexo do que acontece nas redes sociais? O que vocês acham? Eu acho que as revoltas de 68 são uma referência dessas revoltas. Porque a gente teve um padrão do que era a Revolução que durou 150 anos e começou com a Revolução Francesa. E na segunda metade do século XX, a referência que a gente tem é o maio de 68, são as revoltas de 68. Então não é igual, não deve ser igual, porque se for igual seria farsa, né? Mas acho que a referência é essa. Então assim, e a diferença é, nós queremos mudar tudo, mas para isso nós não vamos tomar o poder. No sentido de que nós não vamos nos organizar como grupos armados ou como um partido que vai tomar o poder. Nós queremos só sinalizar o poder do que queremos. Isso, e que tem que mudar radicalmente, né? Mudar radicalmente, convencendo a sociedade toda de que é necessário mudar radicalmente. Então isso eu acho que é uma referência essencial, a referência de 68 para a gente. Mas será que é radicalmente mesmo que os jovens, que são os que estão na rua até aqui, ou nas redes sociais, radicalmente que eles querem mudança mesmo? Não, tem visto assim várias pesquisas, enfim, esses jovens falando, eles acreditam mais assim no super-herói de carne e osso, em pequenas mudanças. Essas mídias sociais, quando elas começam a invadir as praças, na verdade começam a ser organizados antes saraus de literatura em locais, enfim, de risco social, né, em locais como Fundão, aqui em Paraisópolis. Então começou um engajamento anterior. E aí eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu acho que essas mídias sociais é a era das grandes verdades. Então, já que ninguém dizia o que todo mundo já sabia, nós vamos dizer. E aí eles estão falando assim, nossos sonhos não cabem mais nas suas urnas. Isso vai caindo aí uma série de processos eu vejo ali uma série de discussões, por exemplo, a Primavera Árabe não começa ali na Primavera Árabe, começa em 2009 ali com a Moldóvia, né, que é o país mais pobre. Depois vai para a Líbia, volta para o Irã e agora explode e aí vai para gostamos da democracia, mas ela não existe, que são os espanhóis, né? Então acho que está tendo esse movimento aí, aldeia global definitivamente. Você fez uma cara de que não concorda muito. Não, é que isso eu chamo de mudanças radicais. Quer dizer, no país que você tem uma ditadura, alguém que diz nós queremos democracia, isso para mim é uma mudança radical. Você tem na Espanha alguém que diz, olha, durante 30 anos disseram que esse sistema político era o único possível. Bom, deu.
Basta. Nós não queremos mais esse. O que tem que colocar no lugar, então? Porque durante esses 30 anos era assim, você tem que ser propositivo, você tem que dar as alternativas, etc. Só que daí você perde o horizonte do que poderia ser um outro mundo. Porque você está ali só para consertar. Eles não estão querendo consertar. Estão dizendo, nós temos que fazer outro mundo, temos que fazer outro jeito de fazer política. Mas isso não é também, vocês estão dando exemplos de fora do Brasil, que são exemplos que foram muito fortes aqui, bem recentes, né? Tanto na Primavera Árabe quanto na Espanha. A Espanha com 40% de desemprego é algo que deixa qualquer jovem incomodado. Ele se sente na obrigação de ir para a rua fazer alguma coisa, até porque ele não tem outra coisa para fazer. Ou os países árabes que viviam sob grande ditadura, onde o movimento feminista também tenta avançar e achava que tinha alguma chance nesses momentos, ocupou o espaço, as mulheres foram muito importantes nesses movimentos. Então não é porque havia uma causa muito mais dolorosa para essas sociedades que isso ficou, digamos, até mais parecido com 68, ou é mais radical. Qual a diferença desses processos com os do Brasil, em que as causas parecem mais bolhas ou espumas? Não, olha, por exemplo, a hashtag Rio Greve do Norte, que está parando aquele estado, eu acho que é um engajamento social deles. Me explica melhor, é o chamamento ao processo contra a Amy Carla em Natal. Mas na verdade assim, começa uma série de greves e de repente nas redes sociais eles criam uma coordenação nova, né? Tudo era antes assim, vamos produzir o C do conteúdo, agora vamos produzir coordenação. Olha, tá todo mundo um reclamando de transporte, o outro de saúde, o outro de educação, vamos nos juntar. Então acho que isso está começando, por exemplo, o Rio Greve do Norte é um grande processo. Aqui, há um tempo atrás, todo mundo deu risada quando teve a revolução do pão de queijo do Colégio Arquidiocesano. Mas o que ninguém viu é que aqueles garotos têm 10, 11, 12 anos. Como vai ser daqui a 10 anos? O que foi a revolução do pão de queijo? Essa me escapou. A revolução do pão de queijo em São Paulo, realmente, para mim, eu não vi. Assim, no Twitter tem aquela questão de as principais tendências. Durante vários dias, a principal tendência mundial, uma delas era o pão de queijo. Por quê? Porque quando eles voltaram das férias, lá para janeiro, fevereiro, havia aumentado o pão de queijo em quase 200%. Aí eles gravaram vídeos, colocaram no YouTube, começaram a se organizar em Facebook, Orkut, Twitter, e aí falaram assim, amanhã todo mundo leva o seu lanche e ninguém vai comprar na cantina. Isso durou semanas, foi matéria, enfim, da imprensa, todo mundo falando, só que ficou com aquela coisa assim, mas isso daí é um engajamento desses garotos e tal. O que eles vão querer daqui a 10 anos? Que tipo de... Então, quando você vê, por exemplo, essa pesquisa que acabou de sair sobre jovens, eles falam assim, olha, eu acho que Brasília, nós chamamos ela de Brasília velha, ela está desconectada com o mundo, entendeu? Então, aos poucos começa a surgir esse processo, né? Eu acho que a gente está começando a ver água em ebulição, e aí vai ter a mudança radical. Eu acho também, mas para voltar à tua questão da questão econômica. Isso é muito diferente de 68, porque em 68 a questão econômica da vida das pessoas não estava envolvida, pelo contrário, a Europa crescia, a renda crescia, os salários cresciam, você tinha um estado de bem-estar social funcionando. E mesmo os costumes, né? Isso, mas aí as pessoas se revoltam do mesmo jeito. E no Brasil, o sistema político está achando o seguinte, enquanto as pessoas estiverem melhorando de vida, eles não vão mexer, e o sistema político pode ficar divorciado do resto do país. Que nada. Tem o Rio Grande do Norte, tem o Espírito Santo, tem um monte de coisa acontecendo. O que acontece no Espírito Santo? No Espírito Santo você tem um governador que foi eleito com 82% dos votos, que tem 100% do apoio na Assembleia Legislativa, tem 30 deputados e 30 deputados apoiam o governo, ou seja, é um sistema político que se fechou nele mesmo. Aí a sociedade vai para a sociedade, né? Porque isso funciona. Aí a sociedade vai para a rua. Vai para a rua por causa da tarifa de ônibus, vai para a rua por causa do sistema de saúde. Para dar um limite a esse poder que a oposição não pode dar. Exato.